Olá, aluno, tudo bem? Pois é, nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os elementos básicos das artes visuais, aqueles primeiros e mais elementares assuntos que envolvem o basiquê, a parte mais simples das artes visuais, tá bom? Então, vamos para a nossa aula, você vai gostar. Nós vamos falar do ponto, da linha, que é uma reunião de pontos, aí isso aí vai tomando uma forma, que vai adquirindo uma textura e vai atingindo uma certa dimensão. Vai num crescente os elementos das artes visuais e vai crescendo, crescendo até chegar à complexidade que é hoje em dia, mas que a gente não pode deixar de observar na composição da arte visual essas facetas, essas nuances, ok? Então vamos ver aqui que o primeiro elemento é o ponto. Olha só, a linguagem visual pode ser reduzida aos seus elementos básicos. Olha aqui, essa palavra aqui é importante para a gente entender, né? Pode ser reduzida aos elementos básicos, aqueles que formam a imagem e o modo como percebemos, né? Os elementos, a imagem. Tá? Então aqui, ó, você tem aqui nessa imagem aqui, você tem 3 tipos de agrupamento de pontos. Esse aqui mais espalhado, esse aqui com uma junção aqui nos vértices, né? E uma separação no meio, e aqui o contrário, um agrupamento no meio. Quer dizer, vários tipos de ideias você pode ter para usar no agrupamento de pontos, que nós vamos ver mais na frente que existem verdadeiras obras de arte, verdadeiras composições com cores diferentes e junção de pontos, tá? Então, para você ficar mais tranquilo nisso aí, para você ter um conceito, veja que o ponto é a primeira unidade da imagem. Não esquece disso. A característica do ponto, a primeira característica é a simplicidade e também o fato de não possuir nenhum formato, ele sozinho, isolado, nem dimensão, né? Porque ele é tão mínimo que não chega a constituir uma dimensão. O ponto constrói a imagem. Quando você junta os pontos, e toda a imagem também, ela é decomposta, ela é construída por uma junção de pontos. Possui um poder de atração para a visão humana. Todos esses conceitos aqui são altamente importantes, porque baseado nisso aí, por exemplo, é que foi montada essa ideia da fragmentação da imagem, né, que existe quando se fala de enviar a imagem através dos pixels. O pixel é uma decomposição da imagem em pontos. Olha aqui, ó. O Jorge Seurat desenvolveu mais essa ideia e de certo modo, capitaneou, ele levou à frente e fundou aí, ou foi quem teve mais na vanguarda de fundar o que ficou sendo conhecido como o pontilhismo. Quadros e imagens formadas através de pontos. Ele pacientemente foi colocando pontos pretos, por exemplo, na cor preta, e formou aqui, ó, a sombrinha, o chapéu, deu forma a pessoas, animais. O trabalho de muita perseverança, né? É o que ele chamou aqui de domingo à tarde na Ilha Grande Jato. O pontilhismo, então, é uma técnica de pintura que foi desenvolvida pelo Georges Seurat no final do século XIX.
ele formava a imagem através de minúsculos pontos na tela. E quando se observava a distância, formava ou dava forma à imagem. Mas desse jeito que está aqui, esse quadro aqui, mesmo você estando bem perto, você não consegue ver muito separação entre os pontos, né? Mas essa fantástica ideia aí deu origem a várias outras desdobramentos, como nessa imagem aqui, olha. Né? Os artistas pós-impressionistas usavam cores vivas, camadas grossas de tinta, e os temas eram temas cotidianos e as pinceladas expressivas que enfatizavam as formas geométricas. Ok? Então, chegamos aqui a um desenvolvimento da ideia do ponto, que são vários pontos muito juntos, podendo formar uma linha reta, horizontal, ou a linha inclinada, né? E a linha reta, vertical. Quando a pessoa começa a trabalhar, aí começa a ver sentido, né? Ó, essa aqui é uma linha curva, uma meia lua, a linha ondulada aqui nesse caso, e a espiral. Também vários conceitos foram desenvolvidos a partir disso aí. A linha quebrada, que até serve para demonstrar ondas sonoras, e assim vai. As linhas podem ser classificadas como geométricas, são linhas abstratas e têm apenas uma dimensão, que é o comprimento, tá? Ou gráficas, são linhas desenhadas ou traçadas. Ou físicas, que podem ser observadas principalmente nos contornos dos objetos. Então, todas essas ideias aí aplicadas vão nos levar a imagens como essa aqui. A obra São Paulo, de Tarsila do Amaral. Isso aqui ela mostra alguma parte de São Paulo, né, que ela retratou através de linhas. Você veja que tem aí linhas retas, horizontais e verticais, formando a figura geométrica do quadrado, né? Linhas curvas, onduladas, semicurvas, círculos também, né? Ovalados também. E aí vai, olha só como a imaginação e a inteligência do artista pode levar a composições extremamente diferentes, né? Para quem gosta de desenho, para quem quer desenvolver trabalhos visuais, ter esses conceitos aí bem desenvolvidos é importante. E a questão da forma? A forma diz respeito a um conjunto de linhas dando um sentido de orientação espacial e de reconhecimento da imagem representada. Veja que essa imagem aqui do Júlio Carvalho, um artista aqui rondoniense, né, que é uma forma feita no material, né, diferente, não é desenho aqui, mas é pautada nessa ideia de uma forma que foi montada com linhas, né? Olha aqui, ó, o sentido, outro sentido aqui de linha, outro sentido de círculo. Então, a forma pode se apresentar diferente, de acordo com a referência visual da superfície em que ela está. Então, você veja que a apresentação dessa obra de arte aqui, na montagem dela, ele se baseou completamente nas composições
de certo modo, geométricas e através de linhas. E está aqui para a gente ver, né? Está na nossa cidade. Outra ideia sobre forma aqui, ó. Nesse caso aqui, uma figura humana foi trabalhada pelo artista de modo a passar a impressão de movimento, velocidade e força, valores exaltados pelos futuristas. Mas também você vê aí que é uma figura, de certo modo, né, geométrica, mais que dá para a gente perceber direcionamento das linhas, né? Então, são formas únicas de continuidade no espaço. No caso aqui, uma obra do Umberto Boccioni. Mais formas para a gente visualizar, analisar, né? A arte revela as relações sociais e com a natureza. Veja só. A exposição de esculturas em 2019, do Homero Santos, aqui em Porto Velho, né? Então, veja esses formatos aqui, esse outro aqui também, tudo isso nos retrata, nos leva aos conceitos que foram estudados até agora, né? Onde a gente vê as formas circulares, né? As formas curvas, retilíneas, né? Tudo combinado, tudo junto. E a textura? A textura é a qualidade impressa em uma superfície, tá? Você passa a mão e sente a textura daquela superfície, você sente de que tipo é. Então, essa qualidade aí enriquece as impressões e os sentidos que temos de determinada forma, né? Fatalmente, a gente tem que usar o sentido tátil para poder perceber melhor. Como, por exemplo, aqui nessas obras mosaico em parede. Quando você passa a mão, você vê que é a junção de milhares e milhares de pedrinhas, né, que são coladas ali pacientemente para formar a imagem, né? Ainda sobre a textura, tem um artista chamado Jackson Pollock, né, que ele fazia esse tipo de obra de arte, né, esse tipo de composição. E um dos aspectos mais curiosos era a maneira como ele chegava nesse resultado aí, que não deixa de ser interessante, não deixa de ser bonito, né? Porque você olhando assim, você no mínimo não fica atraído por isso aí. Ele utilizando-se de varas, facas, colheres de pedreiro, até gotejando líquidos, areia, com a finalidade de fazer aquilo se tornar parte integrante da sua obra de arte, e ele ia montando o seu contexto visual. E a dimensão? A dimensão trabalha em conjunto com a linha e com a forma, para iludir o nosso olhar, criando um efeito tridimensional na imagem. Então, que efeito tridimensional? É que você está vendo aqui, isso aqui é um plano, tá? Mas você tem uma ideia de altura, né? Uma ideia de altura, uma ideia de comprimento e uma ideia de largura, né? Um objeto que está desenhado numa superfície plana. Mas esse uso da dimensão faz a gente perceber isso. Aqui fica mais fácil de entender, ó. Olha só, a altura, né? O comprimento, o tamanho, né? E aqui você vê a largura desse quadrado, desse cubo aí, né? Aqui como se fosse um paralelepípedo, né? Um tijolo que a gente acostumou a associar. Então a dimensão é bem interessante de se perceber. A textura só pegando, mas no olhar a gente percebe a dimensão também.
A dimensão nos leva à ideia da ilusão de profundidade, né? Como podemos representar objetos com volume, tendo 3 dimensões, e temos a ilusão da terceira dimensão, que é a profundidade. Olha só, porque isso aqui é plano, isso aqui é plano, esse quadrado aqui é plano, mas nós temos a impressão de que, quem sabe, talvez você poderia entrar e ir até lá naquele aqui, ó, né? Você tem toda essa dimensão, toda essa impressão aí, que é a profundidade. Aqui também é a mesma ilusão, não é isso? Então, são os elementos da arte visual. Olha aqui, a que ponto chegou, né, desenvolvido essa ideia de profundidade, essa ilusão de profundidade aqui nessa obra aqui, ó. Ó, essa ideia aqui, ó, que você entra até aqui, essa parede, né? Você tem, mas é plano aqui, mas mesmo assim você vê aqui, nesse quadro chamado A Última Ceia, né, que é a maneira dele, que várias pessoas fizeram esse quadro, mas o Leonardo da Vinci, sensacional, né? Ele fez como ninguém essa última ceia de Jesus com seus apóstolos, seus discípulos, né? Naquela mesa, e você percebe tudo com a ilusão de profundidade. Nesse mural, esse mural se encontra nas paredes de um salão da igreja Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália, né? Então, esta obra de arte está na Itália. E aqui nós chegamos no final da nossa aula, e eu queria dizer para vocês que você, sempre que olhar para alguma obra de arte, procure perceber se você consegue visualizar estes elementos constitutivos das artes visuais, esses elementos básicos, que são praticamente de onde partiu toda essa complexidade que a gente vê, por exemplo, na ilusão de profundidade do quadro de Leonardo da Vinci, né? Que era um gênio, um estudioso, que estudou um outro conceito que nós vamos aprender mais além para poder entender melhor a profundidade, que é o conceito da perspectiva, né? Você olha para certas coisas sobre uma perspectiva, com o ponto de vista onde você está, ou os pontos de referência que você vai ter, vai lhe dar uma outra ilusão, vai lhe dar uma outra visão, que é a ilusão, né, que a gente vê, que vai lhe dar uma outra leitura daquele contexto. Então, a compreensão dos elementos visuais, como o ponto, a linha, e a dimensão e a textura, a compreensão desses elementos aí vai nos fazer ter uma leitura melhor da obra de arte, que é aí que a gente vai começar a perceber o trabalho feito, e nós vamos começar a ser capazes de fazer um comentário sobre uma obra de arte, a partir desses pequenos conceitos aí que a gente vai aprofundando cada vez mais. Então, até a próxima aula. Tchau.